Para conversar com a gente, a nossa convidada é a doutora Natália Guazelli. Ela é advogada, é especialista em direito corporativo. Doutora, é importante hoje, né, as empresas terem políticas internas para combater, assim, principalmente a violência contra a mulher? Sim, com certeza. Nós estamos agora no Agosto Lilás e essa ação ela faz parte de uma mobilização nacional pelo enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Inclusive marcando o aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha. E no ambiente corporativo é interessante também que as empresas, elas, de certa maneira, façam adesão a esse tipo de campanha, inclusive porque atualmente o mercado de trabalho ele conta com muitas colaboradoras do gênero feminino. Então, nesse sentido, as empresas elas também podem e devem, né, buscar se atualizar dentro desse tema. E quais são as principais violências que acontecem com a mulher dentro de uma empresa? Existe a discriminação por conta do gênero, né? Então, algumas mulheres, elas têm promoções, têm determinados tipos de atividade que são preteridas em virtude só pelo fato de serem mulheres. Existe também alguns casos em que as mulheres são submetidas a certos abusos, até mesmo o abuso de autoridade ou outros abusos ali de cunho sexual e que acabam sendo geralmente praticados em situações de superioridade hierárquica. Tá. E a mulher, quando tem algum problema dentro da empresa, qual é o procedimento que ela deve ter? O primeiro passo é que ela busque, né, a depender da situação que ocorre, os seus gestores. Algumas empresas, elas possuem canais internos para denúncia, então é importante que a mulher busque esses canais com o máximo de registro de detalhes possíveis e, se possível, também busque comprovar, né, ter alguns elementos ali que de fato evidenciem esse abuso que ela está sofrendo. E se dentro do ambiente corporativo isso persistir, ela também pode buscar os meios judiciais para ou responsabilizar o gestor ou até mesmo a empresa, dependendo da situação que ela vivenciar. Na opinião da senhora, isso acontece muito dentro de empresas, esse tipo de assédio, e as mulheres têm denunciado? Infelizmente, esse ainda é um tipo de situação recorrente. Inclusive, nesse ano, se comparado ali em 2003, mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Então, quer dizer, se comparado ao mesmo período de 2022, nós estamos falando de um percentual aí de 1,6% de crescimento desse tipo de abuso. Então, infelizmente, algumas mulheres ainda passam por essa situação de xingamento, discriminação, inclusive em virtude da sua aparência, alguns elogios constrangedores, até mesmo assédio, em alguns casos uma agressão ou um caso ali de estupro. Então é importante sim, infelizmente esse tipo de situação ainda acontece, Edmilson, e as empresas elas precisam estar atentas para evitar e inclusive prevenir. E essa prevenção ela pode vir através de campanhas internas, de conversas, de orientação em relação principalmente aos gestores, aos cargos de liderança, para que estejam atentos a esse tipo de conduta inapropriada no ambiente do trabalho. Quando a situação é inversa, é a mulher que manda, existe assédio? Existe assédio, inclusive se houver alguma situação em que o homem se sinta preterido em virtude de uma situação em que foi abusado ou até mesmo discriminado, ele também possui igualmente o direito de buscar a sua reparação. Nós tratamos agora especificamente do Agosto Lilás, porque se trata de uma campanha de mobilização nacional. Infelizmente, Edmilson, as mulheres ainda não estão a par de igualdade em relação a esse tipo de direito, né? Nós vivemos aqui numa sociedade que, pela estrutura, pelo contexto social que ela se desenvolveu, e veja, isso não é recente, isso é uma questão que vem de muitos anos, né? Então, já há alguma mudança, as mulheres já possuem algumas
alguns esclarecimentos. A sociedade como um todo também já vem mudando o seu pensamento, a sua visão, mas infelizmente nós ainda temos muitos avanços a fazer, inclusive dentro do ambiente corporativo. Mesmo com o projeto de lei do presidente, as mulheres ainda continuam ganhando menos? Sim, continuam ganhando menos. Inclusive, esse ano nós tivemos aquela situação da transparência salarial, em que as empresas de grande porte precisavam indicar, né, num relatório, fazer a entrega de quais são os critérios de promoção dentro da empresa, dentro dos cargos, quais os valores remuneratórios pagos, tanto para homens quanto mulheres, para fim de apurar se ainda há, de fato, a divergência salarial em virtude do gênero, ou seja, se a mulher está ganhando mais porque ela é mulher ou simplesmente porque ela não apresenta ali uma competência técnica semelhante ao seu par, colega que seja homem. Então, esse projeto de lei que teve sobre a transparência salarial, ele também já é uma forma, né, do governo apurar e mensurar, inclusive em números, qual é o percentual dessa diferença salarial. Ô, doutora, essa diferença salarial, ela está em todos os níveis? Por exemplo, entre o gari homem e a gari mulher, e também o médico e a médica? Pelos dados que foram apontados, essa diferença ela é mais evidente em cargos de gestão, de liderança, em cargos corporativos que acabam tendo um nível um pouco mais alto salarial. Inclusive, em casos de promoção, apurou-se que as mulheres acabam sendo menos promovidas do que os homens. Então, esse contexto de divergência salarial, veja, não é uma regra, ele é uma tendência. Geralmente ele ocorre em situações em que os cargos são mais altos, cargos de liderança e de gestão. E onde as pessoas são mais esclarecidas, né? Exatamente. Teoricamente é onde o nível de competência técnica, o nível de exigência em relação à atividade, ele tem uma complexidade um pouco maior. Então, nesses casos, precisa apurar se a mulher ela tem a mesma competência técnica que um homem e quem que é a melhor pessoa para desenvolver aquela função, independente, Edmilson, se é um homem ou se é uma mulher. A doutora Natália Guazelli, advogada especialista em direito corporativo, ela falou ao Jornalismo da Cidade.